Então, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Olivia, sou estudante de Física aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. Sou bolsista do professor Felipe Damasio também. E eu trabalho com experimentos. Então, eu pesquiso o que a gente pode fazer para implementar metodologias ativas na sala de aula. Mas eu vou deixar para falar mais na live que eu vou fazer sobre. Quero dizer para vocês que essa iniciativa que a gente está tendo de mostrar o trabalho que os bolsistas ali desenvolvem, né, é para aproximar o pessoal que entrou agora na primeira fase da gente, né, para eles conhecerem, mesmo que à distância, o que acontece no campus e para trazer um pouco também da sociedade para perto da gente, né, para quebrar um pouco essa ideia de que lá dentro da universidade se produz coisas que não se aplicam à sociedade. Hoje eu vou entrevistar o Maicon, né? O Maicon vai falar sobre a vida fora da Terra. Então, Maicon, pode se apresentar para o pessoal, por favor? Tá bom. Então, primeiramente, boa noite a quem esteja assistindo agora pelo Instagram. E bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você estiver assistindo no YouTube futuramente. Como a Olivia já apresentou, meu nome é Maicon Jefferson. Também curso licenciatura em Física no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Araranguá. Estou na fase final. E há um certo tempo que eu venho me dedicando ao estudo do ensino da possibilidade de vida fora da Terra com uma abordagem para o ensino médio. Essa questão da pesquisa em si, ela iniciou em 2017. Atualmente, eu sou bolsista também do professor Dr. Felipe Damasio, na bolsa de iniciação científica pela CAPES, que é, no caso, o projeto If Science. Todos nós somos. Mas, na época em questão, eu era bolsista, não dessa bolsa em si, mas sim do PIBID, o Projeto de Iniciação à Docência, onde a gente acabava indo para escolas da região, aprendia junto aos professores que estavam atuando lá, auxiliava os professores em questão de construção de experimentos, às vezes durante uma aula, e também haveria a parte da construção teórica, onde nós estudaríamos e poderíamos estar produzindo algum material, fora a parte aquela questão da sala de aula, mas também poderia estar sendo introduzido na sala de aula. Na época, como PIBID, eu iniciei com um grupo, se eu não me engano, 7 colegas, e o assunto que a gente já havia decidido seria o da vida fora da Terra, que era um assunto que chamava a atenção de todos ali e que a gente poderia estar desenvolvendo. O tempo foi passando, o ano foi passando, alguns colegas saíram do curso, alguns colegas saíram da bolsa. A Olivia, na época, foi uma que, no início, ela fazia parte, só que depois ela acabou mudando de bolsa, se eu não me engano, né? Eu fui pro LAF, né? Eu fui para outra sala. Uhum. E aí outros colegas também aconteceram isso e ficou que apenas eu continuei nesse projeto do estudo da vida fora da Terra. Terminando o PIBID, iniciei na residência estudantil, onde eu pude trabalhar uma questão no próprio instituto, uma série de 3 aulas junto a outros 2 colegas, o Paulo Vitor Monteiro e a Thaís Custódio Jeremias, onde a gente fez algumas aulas que abordariam o estudo da física, química e biologia do ensino médio, de uma forma menor, é claro, mas que com esse viés do estudo da vida fora da Terra. Então, tudo que era explicado naquelas aulas era voltado à questão da física, química e biologia do ensino médio e a questão do estudo da vida fora da Terra. Terminado a residência estudantil, agora estou nessa bolsa e aí dei continuidade ainda nesse projeto. As aulas que eu havia feito na residência estudantil serviram, querendo ou não, como uma questão de um teste, e agora estou elaborando uma série de aulas um pouco mais focadas, podemos dizer assim, além de vídeos que vão estar disponíveis também no canal do If Science futuramente, que abordarão o tema vida fora da Terra, só que antigamente eu trataria de um jeito bem mais amplo, e dessa vez vai ser uma questão mais focada, como eu falei. Então, na primeira série de vídeo vai ser uma questão abordando mais a física do que outros demais, por mais que vá ser abordados as outras matérias. Certo, que interessante. Eu não sabia de toda essa trajetória assim completa. Então, vamos começar com algumas perguntas que a gente já tem elencada aqui, que algumas pessoas fizeram na caixinha de perguntas do Instagram que a gente disponibilizou, né? Como que tu imaginava a vida fora da Terra, né? Antes de tu pesquisar sobre esse tema. E como que tu imagina ela agora, depois de ter aprendido bem mais sobre, né?
O que eu imaginava por vida fora da Terra antigamente, acredito que seja o estereótipo que todo mundo costuma ter de um extraterrestre, vamos dizer. Durante as aulas, essas aulas que a gente acabou aplicando durante a residência estudantil, nós acabamos fazendo uma pergunta próxima disso para os O Israel respondeu a pergunta, já ele colocou ETs cabeçudos. Mas é exatamente isso. O que acontece? Existe um estereótipo, querendo ou não, onde quando tu pensa na questão de um ser extraterrestre, muitos vão imaginar aquele ser com a cabeça grande, corpo magrinho, olho elíptico, às vezes a cor da pele marrom, verde, cinza, cores sempre assim que fogem do tom de pele, o que eu não posso dizer é ou não é, por causa que nunca vi, mas sempre tem estereótipo. Agora, querendo ou não, esse estereótipo está fugindo um pouco com a questão da ampla fama de filmes como os da Marvel, da DC, de outras distribuidoras, que trazem, por exemplo, um Thanos da vida com a pele roxa, uma Gamora que continua na pele verde, mas de uma forma mais humanoide. Então, diversos personagens que, de certa forma, estão acabando com esse estereótipo. Mas, mostrando que pode ter, tipo assim, coisas totalmente diferentes que a gente pensa e... abrindo bem mais o leque para nossa visão. Uhum. E que por mais que seja ficção científica, por mais que sejam filmes baseados em questões não reais, a gente não pode dizer que aquilo não existe, mas apenas que a gente ainda não encontrou aquilo, certo? O Israel está perguntando se a Área 51 é real. E vamos deixar em off essa resposta, professor. Então, continua, Marcos. Tá, continuando a questão. Então, o que eu tinha por visão, assim, era exatamente isso. Era a forma de vida que todo mundo estereotipa. Atualmente, após a questão de estudos e tal, eu percebo que o que mais podemos estar encontrando, talvez sejam formas de vida muito menores. Em questão de bactérias, em questão de, talvez, fungos, não sei. Mas questões de forma de vida menores do que as que muitas vezes o cinema nos apresenta. Claro que o cinema nos apresenta a questão de uma forma de vida que seria capaz de vir até a Terra. Mas, em sua maior escala, o que poderia haver seria essa questão das formas de vida dos micro-organismos. Certo. 2 seguidores nossos fizeram umas perguntas bem parecidas, assim, eu acho que tu pode... Vou fazer as duas, né? Daí se quiser responder uma e depois a outra, fica à vontade. Um deles perguntou o que você acha que esses seres, né, caso, creio eu, né, se eles sejam seres evoluídos, né, eles fariam se eles chegassem aqui na Terra, digamos assim, naquele bem filme, assim, né, se parasse uma nave extraterrestre assim na Terra. O que tu acha que essas pessoas fariam? E a outra é qual o motivo que tu acha que as pessoas têm medo desses seres? Na verdade, utilizar as duas numa só, podemos dizer assim. Muitas vezes o ser humano tende a ter medo daquilo que ele não conhece. Isso é normal, certo? Tanto que, por exemplo, voltando à ideia de cinema, se tu assiste um filme de terror, tu vai o tempo todo ficar pensando, o que será que existe nas sombras, o que será que é aquilo que está se escondendo, o que é aquilo. O tempo todo o ser humano tem o medo daquilo e também ele tende a querer saber, mesmo tendo medo. Medo do desconhecido, né? Exato. Mas, ainda nessa ideia, a gente pode pensar que talvez essa visão seja por causa do que o ser humano em si ele costuma fazer. Consideramos que realmente uma raça evoluída chegasse na Terra, vindo de um outro planeta, e que ela tentasse estabelecer um contato. Se ela conseguiu chegar na gente antes de nós chegarmos neles, provavelmente será porque a tecnologia deles é de certa forma mais avançada. Isso pode ou não ser devido à questão de eles serem ou não mais evoluídos que a gente, ou ter um raciocínio melhor, tudo uma questão de intelecto, vamos dizer assim, maior do que, mais aprimorado que o ser humano. E se a gente fosse adaptar essa questão para a Terra, a questão de um ser que tem um raciocínio, uma mente mais desenvolvida do que outros, a gente poderia até chegar na questão do que o ser humano costuma fazer para se alimentar. Nós temos algumas vertentes, onde existe o ser humano, que ele vai consumir a carne, simplesmente, ele vai acabar aproveitando da carne de animais como vaca, porco, galinha. Vai ter também aquele que não vai comer a carne, mas vai comer o derivado daquilo,
no caso o leite, o ovo, e vai ter aquele que simplesmente ele não vai querer comer nada daquela origem animal, daquela origem que vai precisar acabar com um ser vivo para tu tá te favorecendo. De certa forma, eu acredito que o medo do ser humano já baseia nessa questão. Não numa questão tipo, ele pensa em tudo isso antes de ter medo, não. Mas pensa assim, se nós nos sentimos muitas vezes mais evoluídos, mais inteligentes, superiores, podemos até dizer assim, a animais, a gente costuma se alimentar deles. Então talvez o medo do ser humano seja exatamente isso, encontrar um predador, alguma criatura, alguma coisa que faça conosco o que a gente acaba fazendo com os animais aqui na Terra. Então, uma progressão do nosso pensamento, né? Da nossa maneira de agir, né? Aquela questão, se a gente age assim, por que não eles não agiriam assim conosco? Ainda nessa abordagem, a gente pode ter a questão do ser que vem de fora e simplesmente quer ser amigo, não quer machucar, não quer fazer nada. Aquele que simplesmente vai pegar e vai se aproveitar do que a gente faz. Ou aquele que simplesmente vai se aproveitar do ser humano em si. Claro, isso tudo numa questão teórica, toda uma questão que atualmente a gente não pode debater exatamente porque que a gente saiba com extrema certeza não há nenhum contato exato de vida fora da Terra com os seres humanos. Mas, além disso, a gente também poderia fazer uma analogia a uma pergunta que Neil deGrasse Tyson, um astrofísico, que acredito que muitos que estão na live conhecem, mas aos que não conhecem, recomendo que procurem vídeos sobre ele, textos dele. Em uma questão foi perguntado a ele, em uma palestra, o que ele acharia que um ser mais evoluído que o ser humano poderia ser capaz de fazer. E a resposta dele foi bem simples. Ele acabou comparando esse ser a nós, assim como a gente se compara aos nossos parentes mais próximos em questão animal, que no caso, se eu não me engano, seriam chimpanzés. Em relação ao chimpanzé, o ser humano é muito próximo. Em questão de forma física, em questão de sentimentos, talvez, não sei. Mas o que separa o ser humano do chimpanzé, digamos que poderia estar cabendo em 0,5% de evolução, ou de... Não, de evolução não, mas de 0,5% de raciocínio, vamos dizer, certo? Pro fim, sem ter encontrado uma palavra certa, vamos dizer 0,5% de raciocínio. Desse 0,5% de raciocínio, a gente pode saber que o mais inteligente dos chimpanzés, ele vai ser capaz do quê? Talvez de produzir alguma ferramenta para que ele possa estar utilizando, possa estar fazendo matemática, não sei, mas com números simples. Coisas mais básicas, né? Coisas mais básicas, Coisas que, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos já sabe fazer. Tá, matemática talvez não, mas... Matemática tem umas crianças de 20 que não sabem fazer ainda, imagina uma de 2. Não, mas a ideia é mais ou menos se fosse uma criança de 5 anos... Você entendeu o raciocínio. Então, assim, o mais inteligente dos chimpanzés é capaz de fazer no máximo o que uma criança de 5, 6 anos nossa, humana, faria. Então, talvez a pessoa mais sábia nossa, do ser humano, não se compara a uma criança de uma outra raça. Então, talvez por esse 0,5% faz com que o ser humano seja capaz de compor obras, compor músicas, escrever teatros, escrever peças, escrever cinema, fazer diversas coisas que o chimpanzé não é capaz. Isso em 0,5%. Agora imagina esse 0,5%. Um nível acima. Aí imagina esse 0,5% espelhado acima de nós. O que uma raça superior superior a nós, caso essa raça exista e caso ela estabeleça contato, o que ela poderia ser capaz de fazer? Talvez eles poderiam olhar pro nosso passado e falar assim, nossa, eles dizem que uma das pessoas mais importantes para ele é esse tal de Santos Dumont, que inventou o avião. Mas o pequeno Billy já faz isso. O pequeno Billy, com 3 anos de idade, era capaz de fazer isso. Nossa, eles se impressionam com pessoas que fazem cálculos com 742 números. Mas o pequeno Larry já faz isso. Então, tipo assim, existem várias questões que podem ser abordadas, várias questões que podem ser espelhadas, para que talvez mostre o medo que o ser humano tem dessa outra raça que possa vir a estabelecer contato com a gente. Talvez ela possa ser menos evoluída? Pode. Ela pode ser mais evoluída? Pode. Mas o que ela vai fazer, o que nós vamos fazer para ela, nós vamos fazer para elas, ou o que elas vão fazer para nós, só vai ser possível ter certeza a hora que realmente for estabelecido contato, caso seja estabelecido contato.
um ouvinte nosso colocou que essas formas de vida extraterrestres, né, fariam com a gente a mesma coisa que os europeus fizeram quando eles chegaram na América. Aí eu já acho um pouquinho complicado. Uma moça, Monique, eu sou meio cega, assim, vai ser meio ruim enxergar essa letrinha. Fez uma pergunta pra gente. Eu vou fazer a dela primeiro, depois as que eu tenho ali na minha colinha. Por que você acha que é mais viável ou possível apenas vida microbiana? A princípio não há nenhum motivo para não se desenvolver e evoluir para a forma mais complexa ou não? Quando eu falei isso, eu posso ter até me falado de uma forma um pouco errada. Eu acredito sim que possam existir até diversos, na mesma quantidade, a forma de vida maiores, mais complexas do que as formas de vida de microbiologia, da questão da microbiologia, micróbios e tudo mais. A questão é que existe uma equação que ela vai tratar das formas de vida, de possíveis formas de vida. E entre essas formas de vida, ela tende a separar as formas de vida que conseguiram se sustentar num determinado planeta por mais tempo. A questão de poder estar em um certo planeta por mais tempo faz com que talvez essa forma de vida possa evoluir, possa realmente se tornar mais complexa. Mas acredito que possa existir tanto a forma de vida mais evoluída, mais desenvolvida, quanto essa forma de vida menor, em questão de micróbios. Uma pergunta que chegou em seguida em termos de aerodinâmica, olha que pergunta interessante, né? Já que você viaja no espaço. Como que seria essa nave? Você tem alguma ideia? Como que tu imagina, assim? Eu apostaria muito na questão, talvez, esférica. Esférica, olha que interessante. Não pensaria nesse modelo. Não, é bem chutômetro assim mesmo, mas... Realmente, Israel, essa pergunta é difícil, né? A Enterprise, o professor Damasio, eu também acho. Pode ser. É um modelo. Vamos lá. O Guilherme, ele perguntou quais os principais referenciais teóricos que tu usa. Não, em questão de pesquisa em si, vamos dizer assim, em questão do material. Para a produção do material que eu pretendo estar construindo, que eu estou realizando, eu utilizei... Moreira! O Damasio está só incomodando aqui, né? O Damasio não, o Israel, desculpa. Mas exatamente, para a produção do material seria a questão do Marco Antônio Moreira. Por quê? Para aplicação em sala, no caso, né? Sim. Ele, para as pessoas que estão assistindo, mas que não conhecem, esse autor, ele possui uma forma de ensino que ele acabou desenvolvendo chamada aprendizagem significativa crítica. Nessa forma de ensino, ele acabou desenvolvendo a questão da UX, que é uma unidade de ensino potencialmente significativa. O que vai fazer com que o aluno, quando ele tem o contato com aquele material que você produziu, ele vai ter, de certa forma, vontade de aprender, porque ele vai associar aquilo ao que ele já conhece, ele vai conseguir fazer analogias com o que ele pode estar sabendo, e também ele vai ter que desenvolver um senso crítico, de certa forma, para que ele possa diferenciar o que ele sabia e que, na verdade, está, de certa forma, errado, e o que ele está vindo a saber agora que poderia estar complementando aquilo que ele sabia que estaria certo. Então, as coisas que ele vai associando, né? Sim, é toda uma questão de associação. Então, por modo de pesquisa e até para produção, eu me baseio bastante na questão da aprendizagem significativa crítica do Marco Antônio Moreira. Certo, então. Respondida a pergunta do Guilherme, vamos à próxima pergunta. Teria alguma maneira de estimar, né, quantas formas de vidas ou quantos planetas que podem abrigar vida ou quantos tipos de vida podem existir fora a nossa? Tem. E, de certa forma, eu meio que falei dela sem ter falado dela algumas perguntas atrás. Daquela questão que eu falei... Dando um spoiler.
No caso, existe uma forma de estar, não um número exato, é claro, mas é possível estimar. Por exemplo, existe uma equação que foi produzida por Frank Drake, se não me engano, em 1960, se não me falha a memória, onde ele estipula, baseado em algumas informações, em alguns traços que tendem a fazer com que nós estejamos aqui. Ele acaba estipulando um número, ou uma série de números, onde ele formou essa equação. Claro que essa equação ela não foi exatamente para provar que seria possível, não. Ela foi meio para fomentar o tema, de certa forma. Mas que até hoje, se eu não me engano, ainda é bastante utilizada na questão de discussão. Mas até onde seus conhecimentos abrangem. Essa equação ela vai fazer uma estipulação não no universo, certo? Mas sim em uma questão apenas na Via Láctea, para que a gente tenha mais ou menos uma ideia na nossa vizinhança aqui, para depois talvez espelhar mais em outras galáxias. Essa equação, no caso, ela é da seguinte forma: é N igual a R asterisco vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. Meu Deus, essa equação é grande. Só de falar, eu acho que a gente já perdeu algumas pessoas da live. Mas, explicando ponto a ponto. O N, que aparece antes da igualdade, ele vai ser exatamente isso. Vai ser o número de civilizações que talvez hajam no sistema solar, não. Na Via Láctea, certo? E aí depois ele vai fazer um apontamento para cada uma daquelas outras. Então, por exemplo, o R asterisco é a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia. Então, em toda a Via Láctea, quantas estrelas estariam sendo originadas naquele determinado tempo que vai ser estipulado? O FP é a fração das tais estrelas que foram produzidas que possuem planetas em órbita. Então, por exemplo, fazendo uma ideia rápida, ocorreu o Big Bang, ocorreu o espalhamento do gás e a poeira que existia lá no início. O gás e a poeira acabaram se acumulando em pequenos grupos. Os grupos são denominados nebulosas. Nas nebulosas acontece o nascimento dessas estrelas, desses corpos celestes. E pode acontecer que essa estrela pode consumir todo o material que saiu junto com ela e continuar sem nada ao redor, ou ela pode futuramente vir a desenvolver esses corpos ao redor. Então, existem essas duas possibilidades. Ela pode consumir todo o gás e a poeira, ou pode consumir uma quantidade de outra parte e acabar se formando em outra. E no caso seria o que o FP falaria, essa taxa de estrelas que tendem a formar esses corpos ao redor dela. O NE é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planeta. Nossa, então, no caso. Mais uma explicação, é possível explicar rápido. O Sol saiu de uma nebulosa, digamos. Ele desenvolveu tudo isso, desenvolveu os corpos celestes, e de todos os planetas que a gente conhece do Sistema Solar, até o momento, o que a gente sabe que possui vida é a Terra. Então, no caso, seria essa questão de existe um planeta entre 8 que possui vida naquele sistema planetário. Ou melhor dizendo, no sistema ao redor daquela estrela. No caso nosso. O FL é a fração dos planetas com potencial para a vida que realmente desenvolvem vida. Então, por exemplo, outros planetas podem ter tido a chance de desenvolver vida. Mas aconteceu exatamente aquilo ali. A vida se desenvolveu por um tempo, mas infelizmente aconteceu alguma catástrofe, aconteceu uma diminuição do raio, e aí o planeta aqueceu demais ou esfriou demais, e a vida não conseguiu se desenvolver naquele local, uma coisa que por sorte não aconteceu na Terra, e aí naquele local, naquele planeta, conseguiu desenvolver vida. Então ele faz essa diferenciação também. FI é a fração dos planetas que desenvolveram vida inteligente. Mas essa questão, a vida naquele planeta pode simplesmente ter parado em seres que, ao nosso ver, não possuem um raciocínio tão avançado, como, por exemplo, cachorros, macacos, animais que a gente não conversa normalmente, vamos dizer assim, em relação a... Isso, só pergunta como eles estão, mas eles não respondem. Exato. Então, no caso, também tem essa questão da vida inteligente, a vida não inteligente.
A FC é a fração dos planetas que desenvolveram vida inteligente e que têm o desejo e meios necessários para estabelecer comunicação. Vai Nesse se restringindo cada vez mais, assim. Porque assim, o ser humano em si, ele tem essa vontade de querer saber o que está lá fora, o que é aquele objeto que foi liberado pelos vídeos do Pentágono há semanas atrás, onde o objeto vai... O ser humano, ele tem a vontade de saber o que era aquilo, o que estava lá dentro. E talvez estabelecer contato com quem veio ali. Mas talvez possam haver civilizações que, em momento algum, pensaram sabe que a gente está aqui, mas em momento algum querem comunicação com a gente. Então tem essa questão. Bem lá de boas. Tem o que pode e tem o que quer. É uma diferenciação interessante. E, para finalizar a equação, o L é o tempo esperado de vida de tal civilização. E nesse ponto a gente pode pensar assim... atualmente a gente está, pelo nosso calendário, a gente está no ano 2020. O ser humano está na Terra há bem mais de 2020 anos, está bem mais de 3 mil anos, bem mais. Então a civilização humana talvez esteja no início dela, talvez esteja no meio dela, talvez esteja no fim dela. E isso tudo vai variar de condições climáticas, de condições do próprio ser humano acabar fazendo coisas que vai ou não para isso. Né? Não vamos tudo morrer. Não vamos citar eventos, nem nomes de coisas que podem fazer, por causa que já que isso vai para a internet, tem perigo de ser derrubado, mas deixa quieto. Michael, com isso a gente está fortalecendo o estereótipo de que o cientista é uma pessoa neutra. Mas eu concordo com você de a gente deixar quieto. Não, é que assim, a questão de deixar quieto é exatamente para ter certeza que esse vídeo vai poder continuar na internet. Porque existem diversos vídeos que realmente estão sendo derrubados por estar apontando principalmente a questão que a gente está vivendo hoje, o problema que a gente está vivendo hoje, né? Em questão de vírus. Só falei isso. Prosseguimos, então. Então, existe toda essa escala, existe todos esses parâmetros que podem ser levados em consideração. E aí, o próprio Drake, ele acabou fazendo mais ou menos uma ideia de o quanto que poderia valer cada um. Então, o R seria a quantidade de estrelas por ano que sairiam dessa nebulosa nessa galáxia. Ele estimou uma por ano, certo? O FP, que é a fração de tais estrelas que possuem planeta em sua órbita, ele estimou de 0,2 a 0,5. O número médio de planetas que podem ter vida, ele botou de 1 a 5, certo? Nossa. Querendo ou não, é um número grande. A gente tá aqui. Nós somos 1 no sistema solar. Mas poderia haver, por exemplo, até 5, segundo a ideia. Isso também considerando a questão da zona habitável. O FL, a fração de planetas que podem possuir vida, realmente desenvolver vida, ele botou como 1. O FL, o FL eu acho que já foi. O FI, a fração de planetas que desenvolvem vida inteligente, também 1. O FC, a fração de planetas que podem desenvolver vida inteligente e eles querem se comunicar com a gente, ele botou de 0,1 a 0,2. E o maior número que ele colocou aqui, que ele colocou nessa questão, foi em tempo esperado de civilização de 1000 anos a 100 milhões de anos. Nossa, 100 milhões de anos é bastante. Pode parecer um número muito pequeno, um número muito grande, mas isso tudo, como eu falei, vai depender de como a própria civilização vai estar trabalhando isso e também como o planeta onde aquela civilização vai estar disposto a estar abrigando vida, vamos dizer assim. Acontece que, se a gente for adotar para todos esses parâmetros os menores números, então no caso 1, 0,2, 1, 1, 1, 0,1 vezes o 1000, a gente vai chegar a uma questão de poder, na Via Láctea, existir 20 civilizações. Só então, na Via Láctea? Só na Via Láctea, 20 civilizações. É bastante. Pra gente parece bastante. Mas, se a gente for considerar que a Via Láctea possui provavelmente mais de 200 bilhões de estrelas, é uma parte bem pequena disso, mas mesmo assim significativa. Já não parece um número tão grande, né? Mas por sorte, assim como tem a questão da gente pegar o menor número, a gente também pode pegar os maiores.
Então, 1, 0,5, 5, 1, 1, 0,2 e os 100 milhões. A gente vai chegar que podem haver, então, no caso, no mínimo 20 civilizações e no máximo 50 milhões de civilizações. Eu ia falar visualizações. 50 milhões. 50 milhões Tu já de civilizações. pensou, Michael, se a gente estivesse fazendo uma live para 50 bilhões de pessoas, Michael? Infarto, certeza. Não sei nem, consigo nem cogitar. Mas é bastante, né? Mas assim, 50 milhões de civilizações, isso só na Via Láctea, certo? Então, são números... o primeiro é muito pequeno, o segundo vai parecer muito grande, mas, mais uma vez, a gente tem que fazer essa comparação ao tamanho da Via Láctea. E, além disso, pensar que é só na Via Láctea. Então tem essa questão de favorecer e desfavorecer ao mesmo tempo, querendo ou não. E são estatísticas também, né? Sim. Talvez... talvez não, provavelmente qualquer um desses números pode estar errado e a gente pode estar ao lado de uma sem saber. Ou não ter... Assim como pode ter milhões, pode infelizmente não ter nenhuma, a gente ser a única aqui. Mas mesmo assim a gente pode vir a procurar em uma outra galáxia futuramente. E usando uma pergunta de um ouvinte nosso, do Vinícius, se essa vida existe fora da Terra, né? Tu acha que ela tá assim longe, tipo assim, milhões de anos-luz da gente, ou ela tá relativamente perto? É uma questão difícil de trabalhar, vamos dizer. Normalmente, a gente está acostumado na Terra a trabalhar apenas com a questão de quilômetros, certo? 100 quilômetros, 200 quilômetros, 1000 quilômetros. Em uma questão espacial, como tu mesmo já botou, a gente está acostumado a trabalhar com anos-luz, certo? Por quê? Porque a gente sabe que são distâncias gigantescas. Só para ter uma ideia, se a gente fosse encontrar, por exemplo, uma forma de vida na estrela mais próxima que existe do Sol. A estrela mais próxima do Sol é a próxima do Centauri ou Alpha Centauri C. Ela é a estrela mais próxima. E mesmo assim, ela está a 4,24 anos-luz do Sol. Nossa. Mesmo assim, para quem não está acostumado, ainda vai falar, tá, mas 4,24 deve ser perto, né? Convertendo isso para quilômetro, a gente tem mais de 40 trilhões de quilômetros do Sol. Seriam 4 anos e 2 meses, mais ou menos, viajando na velocidade da luz, né? Exato. E a velocidade da luz, assim, é complicado tu alcançar. Eu acho que a gente tá longe de fazer isso, né? Mas assim, essa questão, isso se a gente fosse encontrar uma forma de vida na estrela mais próxima. Caso a gente vagasse por toda a Via Láctea e não encontrasse nenhuma forma de vida, a gente precisaria sair da Via Láctea e ir até a próxima. Numa ideia, não querendo... Eu realmente, eu gostaria muito que realmente o ser humano conseguisse estabelecer essa comunicação com uma forma de vida extraterrestre, que ela fosse bondosa, que a gente também não fosse os europeus, como colocaram aí em relação a eles. Nem eles em relação a nós. Mas seria interessante... Caso a gente precisasse fazer isso, a gente precisaria sair da Via Láctea, ir até a próxima galáxia e depois encontrar um planeta, encontrar uma estrela que tivesse um planeta com condições favoráveis a gente estar se estabelecendo lá. Só para sair da Via Láctea, eu fiz uma pesquisa antes da live, a gente teria de viajar 24 mil anos-luz. Isso para sair daqui e chegar na beirada da Via Láctea para depois sair da Via Láctea. Mais uma vez, se 2,24 já foi 40 trilhões, 24 mil anos-luz seria mais de 227 quintilhões de quilômetros. Nossa. Então, mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Uma coisa distância... que o professor Israel colocou aqui no comentário. Eu tô lendo os comentários mais curtinhos, porque, como eu falei, eu sou meio cegueta, daí não dá pra enxergar tudo. É uma distância que a gente não consegue quantizar, assim, né? Não é tipo assim, 5 quilômetros, 50 quilômetros, não. São distâncias assim que a gente não tem noção, né? Do quão longe é. Então, assim, ela poderia estar perto? Poderia.
mas caso ela não estivesse tão perto, a gente teria de fazer uma procura cada vez mais longe, ou até mesmo sair do nosso grupinho aqui para estar viajando até outra galáxia e aí talvez estar procurando lá. Uhum. Então é uma coisa que a gente não tem muito como saber, né? A Lari pediu desculpa, para tu falar um pouco das tuas experiências em sala de aula com essa temática, né? Como que foi? Tu já chegou a aplicar esse tema de pesquisa com alguma turma, assim, numa aula? Tá. Obrigado, Lari, pela pergunta. Teve, como eu falei, durante a residência estudantil, uma série de 3 aulas que eu, junto com outros 2 colegas, o Paulo Vitor Monteiro e a Thaís Custódio de Jeremias, a gente acabou trabalhando isso, baseado em um projeto que eu já tinha iniciado no PIBID. Então é um projeto que cada vez ele está pegando um grupo mais específico para estar trabalhando. Nessa época a gente não quis obrigar ninguém a fazer, é simplesmente vem quem quer. E no primeiro encontro, se não me engano, foram 8 alunos. A gente acabou trabalhando tranquilamente e nesse trabalho em questão, a gente acabou fazendo uma associação do estereótipo do ser extraterrestre, que, querendo ou não, ele é o ser extraterrestre que a gente vê, ou que a gente via, na sua maioria, em filmes. Ele é, de certa forma, inspirado na primeira aparição de ser extraterrestre no cinema, que é o filme Viagem à Lua. Agora me fugiu o nome do cineasta, mas é um curta-metragem, tem disponível no YouTube, quem quiser assistir. E simplesmente cientistas que pegam um foguete, são atirados na Lua, e na Lua eles acabam encontrando seres extraterrestres. E a forma normalmente de vida lá, acontecendo. E a forma de vida lá é exatamente o estereótipo que a gente continua adotando. Então, querendo ou não, é uma visão que ela apareceu uma vez e todo mundo quis beber dessa fonte. E aí a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu falar que aquilo era uma visão inspirada em um trabalho de muitos anos atrás, que a forma de vida poderia ter qualquer forma, certo? Como eu falei ali, eu falei na questão da vida do micro-organismo, mas podem realmente, por exemplo, a gente pode, isso é um tema que eu pretendo estar trabalhando em um projeto de pós-graduação, um projeto futuro já, projeto de pós-graduação, um mestrado, de talvez até explicar a forma de vida, que foi uma das ideias nesse projeto que a gente acabou fazendo na residência estudantil, explicar uma forma de vida de um desenho animado ou de um filme, baseado no que a gente conhece da Terra. E aí, com isso, a gente conseguiu trabalhar a física daquele planeta. Se o planeta possui uma gravidade superior à da Terra, como é que a forma de vida lá poderá estar se estabelecendo? E como que um ser humano se sentiria lá? E se fosse mais fraco? Se nesse planeta ele tivesse exposto a uma luminosidade superior à da Terra? Uma luminosidade inferior à da Terra. Existem diversos parâmetros que vão fazer com que talvez a forma de vida lá possa ser de um formato diferente. E a gente acabou utilizando cada um desses para estar trabalhando a questão da física, tudo isso, a questão da química, porque se a gente acredita na teoria do Big Bang, a gente acredita que todo mundo veio de um evento singular no espaço, que de certa forma fez com que, ao avançar dos bilhões de anos, os elementos produzidos lá foram evoluindo, alguns sim, alguns não, mas ao ponto em que atualmente a vida ela é formada por 4 elementos fundamentais. 6, depende, mas os 4 mais abundantes, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O 5º elemento mais abundante é o hélio, mas ele não faz ligação. E outros elementos que acabam auxiliando na formação da vida na Terra, pelo menos, é a questão do enxofre e do fósforo. Então, talvez a forma de vida lá também seja baseada nessa forma química. Mas se a gente modelasse, se não existisse o oxigênio lá, que outro elemento poderia estar substituindo? Então, tiveram diversas questões, tanto da química, física, na parte da biologia, a questão da evolução desse ser lá, como é que ela pode ter partido? Será que já veio uma forma média? Será que, assim como na Terra, originou de uma bactéria, e foi de um ser unicelular e foi evoluindo ao passar dos milhões de anos? Então, vocês tentaram fazer eles pensar sobre as possibilidades, no caso?
Sim, tinha questão de debates na sala para estar falando se aquela forma de vida poderia ou não estar existindo, baseado em conceitos físicos, e a gente conseguiu, em algumas oportunidades, realizar um debate bem construtivo, vamos dizer assim, e algumas acabamos fugindo realmente, mas tiveram situações onde a gente conseguiu manter ali e fazer com que eles debatessem naquela questão, com aquelas variáveis. Então, as minhas experiências com esse tema em sala de aula foram as melhores. Por isso que eu, de certa forma, quis continuar com o mesmo projeto agora pro TCC. Que bom, que legal. Quando, assim, dá um retorno bom, a gente até anima a continuar, né? Sim. E é uma pesquisa muito interessante também. Eu, pelo menos, gosto bastante. As perguntas acabaram, né? O pessoal tá batendo um papo bem legal aqui nos comentários. Mas, infelizmente, não dá para ler tudo, porque senão a gente perde o raciocínio, né? Eu acho que a gente pode finalizar. Tu quer falar mais alguma coisa? Como eu falei no início da live, infelizmente, provavelmente tiveram perguntas que correram ali e que não deu de responder durante a live. Mas caso queira procurar no direct, caso queira bater um papo sobre o assunto, estou livre para conversar, certo? E é isso. Agradeço pela oportunidade do projeto de estar podendo expor um pouco aqui do que eu sei. Queria te agradecer, Maicon, por disponibilizar esse tempo para compartilhar um pouco dessa tua pesquisa com o pessoal. E gostaria de agradecer também todos os que estão nos assistindo e estavam, né? E o pessoal que está chegando agora tem aqueles numerozinhos sobem e descem bastante. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se gostaram, não esqueçam de estar seguindo a página do IFScience, se inscrever no canal do IFScience em si, acompanhar as próximas lives que vão estar saindo. Talvez em uma futura a Olivia já vai ser entrevistada por um dos bolsistas também. Eu também provavelmente já vou estar entrevistando um outro futuramente. Então voltem aqui para estar assistindo nesse momento de quarentena. Bora aprender um pouquinho. O Israel tá falando, poxa, já acabou, foi tão legal. Então, né, professor Israel? Talvez, né, quando a gente tiver mais domínio dessas mídias, a gente possa fazer uma transmissão pelo YouTube, né? Daí não tem esse limite de tempo. Ou talvez, quando toda essa questão da quarentena acabar, a gente possa fazer até um evento para debater sobre o assunto, sobre todos os assuntos. Daí seria sensacional. Tchau, pessoal. Boa noite. Não percam a próxima live na quinta-feira que vem, às 19 horas, né? E terão várias outras também, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Os temas serão bem variados, né? Isso mesmo, Larissa. Fiquem em casa. Tchau, pessoal. Boa noite.